Às vezes essa voz aí me incomoda. Em nome do Padre, do Hijo, do Espírito Santo. Amém. Bajo el amparo de María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Apagar mi... A ver. Ai, podem sacar esta cia. Muito bem. Vocês estão me ouvindo bem? Me escutam bem? Eu consigo entender bem a língua de vocês. Eu logro compreender bem o idioma de vocês. Mas infelizmente não consigo falar muita coisa em espanhol. Pero desgraçadamente não logro falar muita coisa em espanhol. Preciso conviver um tempo aí com vocês para poder aprender. Ocupo viver bom rato com vocês aí para aprender pouco mais. Bom, uma alegria podemos estar conectados nessa manhã. É uma alegria para mim estar conectados com vocês nesta manhã. Agora também com a Fazenda da Guatemala, que já se conectou. Agora também com a Fazenda de Guatemala, que logrou conectar-se. Para falarmos um pouco desse tema tão importante que é sobre o GEV. Para platicar pouco sobre esse tema muito importante que é o GEV, o Grupo Esperança Viva. Então, vou colocar um pouco aquilo que tem no meu coração. Vou compartilhar pouco o que tem em meu coração. E depois a gente ainda abre para vocês poderem tirar as dúvidas que vocês têm a respeito desse tema. E depois haverá tempito para que vocês expongam suas dúvidas a respeito deste tema. Bom, primeira coisa importante que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre o nascimento do GEV. Primeira coisa importante que comparto com vocês é sobre o nascimento do GEV. E depois nós vamos entender o que é que ele tem de mais importante. E depois também se hace necessário compreender o que a Esperança Viva tem de mais importante. Então, o nascimento do GEV aconteceu no ano 2000. Então, o nascimento do Grupo Esperança Viva, do GEV, sucedeu no ano 2000. De uma forma muito espontânea. De uma maneira muito espontânea. Foi quando o Nelson, nosso fundador, foi estudar no Rio Grande do Sul. E naquele entonces, Nelson, nosso fundador, foi estudar no estado de Rio Grande do Sul, ao sul do Brasil. E ele foi estudar teologia e o Frei pediu a ele que ele não ficasse dentro da fazenda que nós temos lá no sul. Nelson foi a estudar teologia e Frei Hans le havia pedido que não se quedara dentro da fazenda que nós temos allá. Porque se ele fica dentro da fazenda, ele se envolve com muitas atividades e não poderia estudar bem. Porque se ele se quedar na fazenda, poderia involucrar-se em muitas atividades e, de hecho, não alcançaria a estudar bem. Nelson queria ficar na fazenda, mas Nelson queria. Obedeceu à vontade do Frei, entendeu como vontade de Deus e ficou na cidade. A Nelson não lhe gostou muito, pero obedeceu. Ele queria se quedar na fazenda, pero percebeu que era a vontade de Deus que não se quedarem na fazenda. Naquela época, já existia uma preocupação com os ex, com o retorno deles à sociedade. Naquele entonces já havia uma preocupação com os ex, com sua ressocialização. Porque aqueles que não tinham uma fazenda
próxima ficavam um pouco perdidos quando voltavam para a sociedade. Lo que passava para aqueles que não tinham uma fazenda próxima de sua casa, al regressar para a sociedade, se quedavam desubicados, perdidos. Então, essa preocupação estava no coração dos nossos fundadores. Então, esta preocupação já estava no coração de nossos fundadores. E quando Nelson estava no sul, quando Nelson estava na região sul, aos finais de semana, ele era convidado a visitar algumas famílias. E quando era fim de semana, Nelson era sempre invitado a visitar algumas famílias. Era o momento que alguns ex se reuniam para receber o Nelson na casa deles. Era a oportunidade em que os ex, em suas casas, poderiam receber a Nelson. Então, um convidava o outro para fazer esse momento de acolhida ao Nelson e preparavam, como é costume no sul do Brasil, um belo de um churrasco. Então, um ex invitava outro ex, que invitava outro ex para preparar este momento de acolhida de Nelson em suas casas. E como é uma costumbre no sul do Brasil, como comida serviam churrasco, uma carne assada. E enquanto eles estavam juntos, o Nelson sempre procurava saber como eles estavam vivendo a palavra no ambiente que eles estavam, ou seja, lá na sociedade. Mientras estavam juntos, convivendo, desfrutando deste churrasco, Nelson perguntava a los ex como estavam vivendo sua nova vida em la sociedade, onde estavam trabalhando, convivendo. Nelson não jogava a conversa fora. Ele queria saber como cada um estava. Nelson não perdia tempo com pláticas tóxicas e vazias, ou seja, aproveitava o tempo para saber como eles estavam. E isso era um momento muito importante para os ex e também para suas famílias. E este momento se tornou um momento muito importante para os ex e para seus familiares. Então, ao mesmo tempo que o Nelson estava fazendo essa experiência no Sul, Então, mientras Nelson hacía esta experiência com os ex no sul do Brasil, no Nordeste do Brasil estava um bispo muito amigo da fazenda, Dom Dino. na região noreste do Brasil, estava um obispo que é muito amigo da fazenda, que se chama Monsenhor Bernardino. Ele também tinha no coração essa preocupação com os ex, como eu disse anteriormente. E ele mesmo este obispo tinha a mesma preocupação que eles compartilham ahorita. Sim. E ele teve um sonho. Nesse sonho, ele imaginava que estava nascendo um grupo na Fazenda da Esperança, um grupo para cuidar dos ex. Ele tuvo um sonho. Neste sonho, ele estava mirando um grupo nascendo da fazenda para acompanhar a los ex. Inclusive, ele sonhou com esse nome, Grupo Esperança Viva. Incluso, ele sonhou com o nome deste grupo, Grupo Esperança Viva. E isso foi tão forte para ele que ele ligou para o Nelson para compartilhar esse sonho que ele tinha tido. E foi algo muito forte que o obispo Monsenhor Bernardino sentiu, que incluso marcou a Nelson para compartilhar o que havia sonhado. Quando ele conta para o Nelson a respeito do sonho dele, quando este obispo comparte com Nelson seu sonho, Nelson disse ao bispo: isso que você pensou já está acontecendo aqui no sul. Monsenhor, o que você sonhou já está sucedendo na região sul do Brasil.
porque o Nelson já estava fazendo essas visitas aos ex. porque Nelson já estava haciendo estas visitas a los ex. E aqui se entendeu que era um sinal da vontade de Deus, do Espírito Santo, e se decretou oficialmente o nascimento do Grupo Esperança Viva. Y ellos se dieron cuenta que era una señal muy fuerte del Espíritu Santo. Entonces, oficialmente, abriram ou criaram este grupo Esperança Viva. Essa ideia caiu no coração do Nelson e ele começou a espalhar essa notícia para toda a obra. Foi algo que caiu muito forte no coração de Nelson e logo ele divulgou para todos esta notícia. E assim começaram os primeiros grupos Esperança Viva. E desta maneira começaram os primeiros grupos Esperança Viva. Se espalharam rapidamente. Se desparramou, se esparciou rapidamente. Eu, nessa época, no ano 2000, eu tinha acabado de sair na fazenda. Estava também no Nordeste do Brasil. E naquele entonces, no ano 2000, eu havia concluído meu ano de recuperação e estava nesta região noroeste do Brasil. E o padre Luiz era o responsável da fazenda. Ele trouxe para mim essa realidade do Grupo Esperança Viva que estava nascendo. E Padre Luiz, não sei se vocês ubicam, é atual presidente da obra, estava como encarregado em uma das fazendas na região noroeste e me trajo esta notícia. E ele lançou no meu coração essa semente para eu também começar o Grupo Esperança Viva naquela cidade que eu vivia. E o Padre Luiz sembrou em meu coração esta semilla para que eu empezara o Grupo Esperança Viva em la ciudad onde vivia eu. E em todos esses anos, o GEV foi crescendo até chegar aí onde vocês vivem no México com tantos grupos. E desta maneira, o Grupo Esperança Viva cresceu, se desarrolló mucho, cada vez más, y hasta llegar ahí donde están ustedes en México, con muchos grupos de Esperanza Viva. Atualmente, nós somos 305 grupos Esperança Viva em 18 países. Actualmente somos 305 grupos de Esperanza Viva presentes em 18 países. Mas o que eu gosto de transmitir para vocês nessa formação Lo que me encanta transmitir a ustedes en esta formación e que para nós, ex ou filhos da esperança, é o mais importante, y que para nosotros es, o sea, hijos de la esperanza, que es lo más importante. se a gente for parar para pensar bem, o que provoca a mudança de vida em nós dentro da fazenda? Una pregunta, que es lo más importante meditar. Lo que hace con que cambiemos de vida dentro de la fazenda. A fazenda tem uma programação, tem várias atividades, certo? La Fazenda de Esperanza tiene ya su programación con varias actividades, ¿verdad? Mas para mim, que vou completar agora 25 anos de caminhada, Pero para mí, que voy a ajustar 25 años de caminata, duas coisas são muito importantes que fazem a diferença. hay dos cosas muy importantes que hacen la diferencia. Primeiro, a comunhão de almas. Primera cosa, la comunión de almas. E segundo, a vivência da palavra. Y segundo, la vivencia de la palabra. Vamos pensar juntos. Vamos pensar juntos. Quando nós fazemos a comunhão, nós retiramos de dentro de nós tudo aquilo que muitas vezes a gente não precisa carregar.
Quando hacemos uma comunhão, sacamos de dentro de nós todo aquilo que não necessitamos carregar. Como se fossem pedras, coisas que ficam no nosso coração e que impedem a semente da palavra de Deus cair. Como se fueran piedras, o sea, todo lo que va a estorbar y impedir que la palabra de la semilla, que la semilla de la palabra de Dios caiga en nuestro corazón y germine. Então, quando fazemos uma boa comunhão de almas e temos coragem de abrir o coração, Entonces, cuando hacemos una comunión de almas y tenemos el valor de hacer esta comunión, de sacarlo todo, nosso coração está pronto para receber a palavra de Deus. nuestro corazón está listo para recibir la palabra de Dios. E a palavra de Deus encontra caminho livre para criar raízes. Y la palabra encuentra un camino libre para crear sus raíces. E vivendo a palavra, acontece a mudança de dentro para fora. Y viviendo la palabra sucede el cambio de dentro para afuera. Toda a programação da fazenda ela é importante, ela é um conjunto. La programación de la fazenda, toda ella es muy importante en su conjunto. Mas se faltar essas duas coisas, não acontece a recuperação. Pero si nos falta estas dos cosas que les expliqué, no sucede la recuperación. E o que o GEV faz? Y lo que el jefe hace, Ele extrai da vida da fazenda aquilo que é mais importante e leva para a sociedade. él extrae de la fazenda aquello que es más importante y lo lleva para la sociedad. Então, o que é o principal que deve acontecer dentro da reunião do GEV? Entonces, lo que es el principal, lo más importante que debe suceder dentro del encuentro del Grupo Esperanza Viva. Primeira coisa, esse ambiente favorável para se fazer uma boa comunhão. Primera cosa, entonces, que haya un ambiente favorable para que se haga esta comunión. E, claro, a partilha da palavra. Y también el compartimiento de la palabra. Então, aquilo que nos dá a vida dentro da fazenda Entonces, aquello que nos da la vida dentro de la fazenda pode também ser encontrada no Grupo Esperança Viva. puede también ser encontrada en el Grupo Esperanza Viva. Por isso que existe essa, como é que eu posso dizer? Por isso que a fazenda e o GEV se completam. Por eso que la fazenda y el Grupo Esperanza Viva se complementan. Porque muitos de vocês conhecem a fazenda ou o carisma já no GEV antes de entrar na fazenda. Porque muchos de ustedes ya conocen la fazenda, la vida de la fazenda, antes de ingresar a la fazenda, por cuenta de los encuentros del Grupo Esperanza Viva. E enquanto vocês estão na fazenda, os vossos familiares podem também participar do Grupo Esperança Viva. Mientras ustedes siguen la fazenda, sus familiares también pueden participar de los encuentros del Grupo Esperanza Viva. E quando vocês saem da fazenda, vocês são convidados a continuar esse caminho no GEV. Y cuando ustedes salen de la fazenda, ustedes son invitados a continuar a seguir en este camino en el Grupo Esperanza Viva. Mas não pensem que participar do GEV depois da fazenda é um castigo. Pero ustedes no pueden pensar que después de la fazenda participar del Grupo Esperanza Viva sea un castigo. Não pode pensar que eu devo participar para não cair.
Não podem pensar que eu devo participar do Grupo Esperança Viva para não recair. Isso é muito pequeno Isto é uma coisa muito pequena. e seria muito egoísta. E seria algo muito egoísta. Eu participo do GEV após a minha recuperação porque eu quero amar, eu quero dar o que eu recebi. Eu participo do Grupo Esperança Viva depois que termino minha recuperação porque quero amar e donar o que recebi. Porque eu quero, em primeiro lugar, viver a palavra. Porque eu quero, em primeiro lugar, viver a palavra. E dessa forma, eu consigo me manter de pé, E desta maneira, eu logro manter-me de pé. mas mais do que isso, Pero muito mais allá do que isto, eu me torno um verdadeiro portador do carisma da esperança. eu me torno verdadeiro portador del carisma. Então, o GEV pode fazer muitas coisas. Então, o Grupo Esperança Viva pode fazer muitas coisas. Pode encaminhar jovens para a fazenda, Pode encaminhar jovens para a fazenda, pode sair às ruas ao encontro das pessoas que precisam de ajuda, pode sair por las calles, salir ao encontro de pessoas que ocupam ajuda, podem dar testemunho nas paróquias, nas empresas, podem dar seu testemunho em los templos, em las parroquias, em las empresas, mas o que não pode faltar pero lo que não pode faltar é esse momento a, da vivência da palavra e da comunhão de almas. lo que não pode faltar é este momento del compartimento de la palabra e de la comunión de almas, Para que essa esperança de fato esteja viva no grupo. para que esta esperança, de hecho, esta esperança esté viva dentro del grupo. Mas acho que seria importante vocês também fazerem perguntas. Eu creio que também é importante ustedes hacerem suas perguntas, Que é a parte mais interessante. que é a parte mais interessante. Então, alguém se acerque, prenda o micrófono, se presente, por favor. Se tem dúvidas ou compartilhar algo, por favor. Eu tenho muitas coisas para falar, mas é mais interessante escutar de vocês. Eu tenho muitas coisas para compartilhar, mas é mais interessante escucharlos a ustedes. Vámonos, ánimo. Ou não compreenderam, vou falar em português. ¿Qué tal? Ándele. No, sí, sí entendimos muy bien, nada más estoy todavía asimilando toda la información. ¿Sí me entienden en español, Mauricio? Sim. Ok, prácticamente los grupos YEP en esto, o sea, es lo que se hace en un grupo YEP, lo del compartimiento de la experiencia de la palabra y la comunión de almas, es lo que se hace, y cada cuando normalmente hacen la reunión. Ótimo. Deixa eu te explicar Permita-me explicar. o esquema da reunião, a sequência da reunião do GEV. Como funciona uma reunião de Grupo Esperança Viva? Primeiro tem a acolhida das pessoas que estão lá. Primeiramente se hace a acolhida das pessoas que estão neste encontro. Começamos com uma oração. Empezamos com a oração. E isso pode mudar de grupo para grupo. Isto pode cambiar de um grupo para outro. Tem grupos que podem rezar o terço completo. Há grupos que podem rezar o rosário completo. Outros não. Outros não. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Porque depende de alguns fatores, como, por exemplo, a quantidade de pessoas. Porque depende de alguns fatores. Por exemplo, a quantidade de pessoas.
mas precisa começar com uma oração. pero es necesario empezar con la oración. Dou um exemplo. Tem Les- grupos Un que ejemplo, tem grupos que estão numa cidade que não é tão grande. hay grupos que están en una ciudad que no es muy grande E eles têm um número de 50, 60 pessoas numa reunião. y en este grupo hay un número de 50 personas, 60 personas en esta reunión. Então, no dia da reunião, eles fazem uma oração curta, Entonces, en el día de la reunión hacen una oración corta, mas em outro dia da semana, pero en otro día de la semana eles rezam o terço sempre numa casa diferente. ellos rezan el rosario siempre en una casa distinta Para criar mais esse sentimento de família. para generar más y más este sentimiento de familia. Então, voltando. Acolhida, oração. Entonces, volviendo, acogida, oración. Depois, a meditação da palavra do dia. Después, la meditación de la palabra del día. Depois da meditação, tem sempre a comunhão de almas ou a troca de experiências. Después de la meditación hay la comunión de almas o el intercambio de experiencias. Isso pode ser feito de formas diversas. Esto puede ser hecho de varias maneras. Algumas vezes, nós fazemos a comunhão no GEV todos juntos, familiares, pais, voluntários, ex, todos juntos. Hay veces en que hacemos la reunión del Grupo Esperanza Viva con todos que están participando, los familiares, voluntarios, o sea, con todos. Porque quando o ex faz a sua comunhão, os pais que estão presentes é como que estivessem ouvindo a comunhão do seu próprio filho. Porque cuando un ex hace la comunión, su comunión, y los padres, los papás están presentes, es como si estuvieran escuchando la comunión del propio hijo. E quando um ex fala na sua comunhão, quanto é difícil para ele sentir a desconfiança dos pais, isso acaba ajudando os outros também. Sim. E quando eles compartem sua comunhão, que lo quanto é difícil conviver com a desconfiança de seus papás, isto lo ajuda. Ajuda aos outros também a compreender. E da mesma forma, quando os pais falam do sofrimento que tiveram com seus filhos, e do mesmo modo, quando os papás compartem o sofrimento que viveram, que sentiram com seu filho, os ex que estão na reunião enxergam nesses pais, nessas famílias, a sua própria família. Os ex que estão participando desta reunião e escutam esta comunhão, eles também miram em quem está falando a seus próprios familiares. E aí o ex diz dentro de si mesmo: não quero mais fazer esse sofrimento com a minha família. Então, eles tomam uma decisão dentro: não quero mais fazer sofrer minha família. Um ajuda o outro. Um apoia ao outro. E às vezes é importante separar a comunhão de almas. E às vezes é importante que se apartem em grupos para fazer a sua comunhão de almas. De um lado, somente os ex. De um lado, somente os ex. E outro, somente as famílias. E um outro lado, somente as famílias. E ainda, às vezes, temos pessoas que estão indo pela primeira vez no GEV. E por vezes há algumas pessoas que estão participando por primeira vez do GEV. E querem saber tudo sobre a Fazenda da Esperança. E querem saber tudo da Fazenda da Esperança. E isso não deveria ser feito na frente de todos.
Isto não deveria ser hecho em frente de todos. Porque se todas as reuniões têm uma pessoa nova, vai Porque sempre se repetir a mesma coisa. André, porque se isso sempre vai haver pessoas novas na reunião. E se se hace isso toda a reunião, vai se começar a repetir muito os temas. Então, só para concluir a resposta, Então, para concluir a resposta, então, nesses casos das pessoas novas, a gente coloca um responsável do GEV, um voluntário do GEV, para dar uma atenção especial, separado. então, em separado, com essas pessoas novas que estão participando por primeira vez, se põe sempre um encarregado, outra pessoa que está mais tempo no grupo Esperança Viva, que pueda estar com essas pessoas que vêm por primeira vez e pueda acompanhá-los. E depois desse momento de comunhão, geralmente se faz um lanche compartilhado. Depois deste momento de comunhão, se hace uma comidita aí compartida E se encerra a reunião com a oração final. e se termina a reunião com a oração final. Basicamente, esse é o roteiro da reunião. Basicamente, é assim que se deve fazer uma reunião. Ok, muchas gracias, Mauricio. Nada más, me faltó pedirte que te presentaras. Digo, sé que te llamas Mauricio porque aquí está tu nombre, pero sí, para que nos hables un poquito de ti a todos, por favor. Gracias. Sim. Da minha experiência um pouquinho, né? Me apresentar. Sim. Les comparto um pouco de minha experiência. Sim. Então, eu entrei na fazenda no ano de 99. Eu ingressei à fazenda no ano de 1999 Por conta também das drogas. por conta também de las drogas. Já trabalhava no banco nessa época. Eu trabalhava naquele entonces em um banco, Mas eu não aceitava a recuperação. pero eu não aceitava a recuperação. Então, a minha mãe conversou comigo Então, minha mamá platicou comigo e disse para mim que a condição para eu ir para uma recuperação fosse se eu perdesse meu trabalho no banco. e me dijo la condición de que para que yo aceptara la recuperación es que yo debería perder mi trabajo. Mas eu estava muito seguro que eu não ia perder meu trabalho. Pero yo estaba muy seguro de mí mismo que no iba a perder mi empleo. Então, sem eu saber, Entonces, sin que yo lo supiera, minha mãe foi lá no banco onde eu trabalhava mi mamá fue al banco donde yo trabajaba, e pediu para o meu gerente me mandar embora. pidió a mi jefe para correrme de la empresa, del banco. E eu cheguei um dia para trabalhar e fui demitido. Entonces llegué un cierto día para trabajar y me dije, no, tú estás demitido. E não imaginava que a minha mãe tinha pedido. Yo no imaginaba que mi mamá había pedido esto. Quando cheguei em casa, Al llegar a la casa, minha mãe falou: eu já soube que você está sem trabalho. me comentó, ya sé que usted está sin trabajo. E me perguntou: qual foi o nosso acordo? Y me preguntó, ¿cuál fue nuestro acuerdo? Agora você perdeu o trabalho, vai ter que ir para a recuperação. Perdón. Ahora usted perdió su trabajo, ahora debe ir para la recuperación. E assim eu cheguei na fazenda. Y así llegué a la fazenda. Fiz o meu ano de recuperação, Fiz mi año de recuperación. tive vontade de ir embora, Tuve muchas ganas de irme de la fazenda, porque eu queria fazer um concurso para voltar a trabalhar no banco. porque yo quería hacer un curso para volver a trabajar en el banco.
mas eu só tinha 7 meses na fazenda. pero yo tenía no más que 7 meses en la fazenda. E minha família não foi a favor. Y mi familia no me apoyó. E eu precisei morrer da minha vontade. Yo necesité morir de mi voluntad. Mas, ao final da minha caminhada, Pero al final de mi caminata, eu recebi uma proposta de emprego por um voluntário da fazenda. yo recibí una propuesta de empleo de parte de un voluntario de la fazenda. Ele era dono de uma farmácia. Era dueño de una farmacia. Não era o que eu queria, No era lo que yo quería, mas era o que Deus estava me oferecendo. pero era lo que Dios me estaba ofreciendo. Comecei a trabalhar lá. Comencé a trabajar allá en esta farmacia. Lá na farmácia, depois de 7 meses, eu conheci o gerente de um banco. Después de 7 meses trabajando en esta farmacia, conocí a un gerente de un banco. Ele ficou sabendo da minha vida. Ele se enterou de minha vida E eu perguntei a ele se ele não poderia me dar um trabalho no banco. e lhe perguntei se ele não poderia dar-me emprego neste banco. E depois de 2 meses, E depois de 2 meses, ele me ofereceu trabalho de novo no banco. ele me ofereceu outra vez trabalho no banco. E depois eu entendi o que Deus queria me mostrar. E depois compreendi o que Deus queria me mostrar. Deus não queria que eu fosse atrás de um emprego, de somente um emprego, um trabalho. Deus não queria que eu solamente buscasse emprego por el emprego. Porque isso tem muitos. Porque há muitos. Mas ele queria que eu pudesse ser um testemunho de esperança dentro do banco. Pero lo que Dios quería de mí es que yo fuera un testigo dentro del banco. Un Eu testigo podia de falar, esperanza. eu podia falar da minha vida dentro do banco. Yo podría comentar, hablar de mi vida dentro del banco. O padre Luiz, que era o responsável da fazenda, chegou a celebrar uma missa lá dentro do banco. El padre Luis, que era naquele entonces responsable de la fazenda, llegó hasta incluso oficiar una misa dentro del banco. Então foram 3 anos trabalhando e fazendo faculdade. Entonces fueron 3 años trabajando en el banco y haciendo una facultad. Conheci a pessoa que é hoje a minha esposa. Conocí a la persona que hoy es mi esposa. Conheci ela na paróquia, na igreja. La conocí en la parroquia, en el templo. E ela começou a frequentar o grupo Esperança Viva junto comigo. Y ella pasó a frecuentar junto conmigo el grupo Esperanza Viva. E fazer as experiências de ir ao encontro dos ex lá fora, na cidade, visitá-los. Y hacer la experiencia de ir junto para visitar los ex en la ciudad. E ela foi se encantando com o carisma. Y ella se encantó con el carisma. Ela nunca usou drogas. Ella nunca usó drogas. E esse carisma foi tão forte Y este carisma fue algo muy tan fuerte que ela decidiu sozinha, sem a minha interferência, y ella decidió sola, sin mi interferencia, a fazer 1 ano de voluntária dentro da fazenda. Ella decidió hacer 1 año de voluntaria dentro de la fazenda. Pensem, ela me deixou sozinho, morando sozinho numa casa. Entonces, fíjense, ella me dejó solo viviendo en una casa.
fazendo faculdade, haciendo la facultad, trabalhando no banco, trabajando en el banco, com uma moto nova, una motocicleta nueva, e foi fazer a experiência dela. y ella se fue para hacer su experiencia. Quando ela chegou na fazenda, as meninas diziam para ela assim: Cuando ella llegó a la hacienda, las muchachas internas le comentaban, o seu noivo não vai te esperar. su novio no te esperará. Mas foi tão forte o carisma Pero el carisma fue tan fuerte que Deus chamou ela e ela conseguiu dar esse passo. que Dios la llamó y ella logró dar este paso. E depois de 3 anos, eu decidi deixar o trabalho Y 3 años después, yo decidí dejar mi trabajo. a minha noiva ainda estava na fazenda Mi novia todavía estaba en la fazenda. e eu decidi ir para a missão da abertura da fazenda nas Filipinas. Yo decidí irme para la misión de abertura de la Fazenda de la Esperanza en este país, Filipinas. Fiquei lá 6 meses, Me quedé allá 6 meses. voltei ao Brasil para me casar, Regresé a Brasil para casarme. depois voltamos para Filipinas como família. Después fuimos juntos para las Filipinas como familia. Ficamos 7 anos. Nos quedamos allá 7 años. E lá nasceram meus 2 filhos mais velhos. Y allá nacieron mis 2 hijos mayores. Depois vivemos no Nordeste do Brasil mais 7 anos. Y después vivimos más otros 7 años en la región noreste de Brasil. Lá nasceu meu terceiro menino. Allá nació mi tercer hijo. E agora já vai completar novamente 7 anos aqui em Guaratinguetá. Y ahorita ya vamos a ajustar otros 7 años aquí en Guaratinguetá. E eu fazendo esse trabalho com os grupos Esperança Viva. Y yo hago este trabajo con grupos Esperanza Viva. E a minha esposa é professora na escola que é da Fazenda da Esperança. Y mi esposa es maestra en la escuela que pertenece a la Fazenda de la Esperanza. Já são 5 escolas. Ya son 5 escuelas. Então, aqui em Guaratinguetá, não tem só as Fazendas da Esperança. Entonces aquí en Guaratinguetá no hay solamente las fazendas. Tem muitas realidades que por trás tem o carisma da esperança. Hay otras realidades que por detrás tiene el carisma de la esperanza. Tem casa que acolhe crianças. Hay casa hogar para niños y niñas. Casa que acolhe pessoas com o vírus HIV. Casas de acogida para personas de VIH. Temos também casas que atendem as pessoas que já têm problema mental. Também há casas que atendem pessoas com problemas mentais. E muitas outras realidades. E muitas outras realidades. Mas só mais um ponto, bem rápido. Solo uma coisa mais rapidito. Que esse centro do Grupo Esperança Viva, aquilo que é mais importante no Grupo Esperança Viva, queria dizer-lhes que a essência do Grupo Esperança Viva, o que há de mais importante, não serve só para nós que tivemos problema com a droga e o álcool. Não serve somente para nós outros que tivemos problemas com drogas, com álcool. Se trata de um carisma. Se trata de um carisma. Algo que preenche o coração humano. Algo que llena o coração humano. Independente se teve ou não problema com a droga. Independente de se tuvo problemas com drogas ou não. Independente da profissão.
Independente de la profesión, independente da situação financeira. independente de la situación financiera. Por isso Jeve cresceu tanto, Por eso que el jefe creció tanto, porque as famílias, as nossas famílias abraçaram muito o Jeve. porque nuestras familias abrazaron el Grupo Esperanza Viva. Nós precisamos da recuperação por conta da droga e do álcool, certo? Nosotros ocupamos la recuperación por cuenta de las drogas de alcohol, ¿verdad que sí? E no Jeve, as famílias encontram a recuperação contra a codependência. Y en el Grupo Esperanza Viva las familias encuentran la recuperación para la codependencia, Que mata muitas pessoas. que mata a muchas personas. Muitos familiares reencontram a alegria de viver no Jeve. Muchos familiares encuentran otra vez la alegría de vivir participando del Grupo Esperanza Viva. Porque começam a colocar sua própria esperança em Deus. Porque empiezan a poner su esperanza en el propio Dios. E não ficam mais dependentes da nossa recuperação. Y de hecho no se tornan más dependientes de nuestra rehabilitación. Por isso, o Jeve tem dois pilares muito fortes. Por eso que el Grupo Esperanza Viva tiene dos pilares muy fuertes. A presença dos ex La presencia de los ex e a presença das famílias. y la presencia de las familias. Isso é que leva o Jeve para frente. Es esto que lleva adelante el Grupo Esperanza Viva. ¿Alguien más quería compartir algo? Preguntas, a ver qué horas son. 11:51. Aí são 12:51 da tarde, né? No Brasil. São 2:51 da tarde. 2h51. Vamos aproveitar então estes minutos que nos quedam. Ou nada mais. Vou fazer perguntas. Pode ficar à vontade. Una cosa que, bueno, creo que no preguntaron porque aquí en México la realidad de la iglesia, de lo catolicismo es muy fuerte por cuenta de Guadalupe y etc. Es un grupo, un povo muito católico. Então não temos tanta assim. Agora está surgindo um pouquinho mais, mas não é como no Brasil, por exemplo, que está crescendo cada vez mais os evangélicos e outras igrejas cristãs. Então a pergunta, vou ser em espanhol para que me compreenda. A pergunta é: en el Grupo Esperanza Viva, que está vinculado, que é de la mesma família de la Esperança, pessoas de outras crenças podem participar deste grupo? Sim. O Grupo Esperança Viva está aberto a todos. O Grupo Esperança Viva está aberto a todos e sim, podem participar. Mas os grupos devem estar vinculados a uma paróquia católica. Pero os grupos Esperança Viva devem estar vinculados, conectados a uma paróquia da Igreja Católica. Mas pode receber a todos. Pero pode receber a todos. É importante também dizer que as reuniões acontecem semanalmente. É importante comentar que as reuniões sucedem semanalmente. E devem acontecer na paróquia. E devem acontecer em la paróquia. O padre deve reservar uma sala para que as reuniões aconteçam sempre no mesmo dia, no mesmo horário naquela semana. O párroco deve reservar sempre uma sala, um lugar aí adequado para que as reuniões sempre sucedam no mesmo dia, mesmo lugar e mesmo horário. Para que se torne um serviço
para aquela paróquia, para aquela comunidade. E de aí, o Grupo Esperança se torna um serviço para aquela paróquia, para aquela comunidade. Eu só contar a experiência da Angola, rapidinho, duas coisas que eu vi lá, muito interessante. Rapidamente, les comparto uma experiência que vivi em Angola, no país de Angola, que é muito interessante. Lá só tem uma fazenda masculina e uma feminina. Em Angola, temos a fazenda masculina e outra feminina. Então, a fazenda está sempre cheia. Então, a fazenda está sempre llena. E tem lista de espera para entrar na fazenda. E há lista de espera para ingressar à fazenda. E todos que estão na lista de espera devem participar do GEV enquanto aguardam a vaga para entrar. E todos os que estão na lista de espera devem participar do Grupo Esperança Viva mientras esperam para entrar. Mientras esperam para entrar. E acontece que a maioria que entra na fazenda já tem 6, 7 meses vivendo no GEV. O que passa é que muitos, quando ingressam na fazenda, já têm aí seus 6, 7 meses de participação no Grupo Esperança Viva. Faz com que eles, quando chegam na fazenda, já conhecem muito bem um pouco a vida da fazenda. Isto hace que eles, ao chegar à fazenda, já tenham conhecimento de lo que é a comunidade. Já fazem uma comunhão de almas, já sabem rezar o terço. Já sabem rezar rosário, já sabem como fazer a comunhão de almas. E o outro ponto interessante E outro ponto interessante é que todos que estão dentro da fazenda foram encaminhados pelo GEV. que todos os que estão em recuperação na fazenda, todos foram encaminados por el jefe. E na programação semanal da fazenda, E em la programação semanal da fazenda, tem um dia há dia que eles se organizam como GEV dentro da fazenda. Eu vou explicar. que os internos se organizam como um grupo Esperança Viva dentro da fazenda. E eles explicam como. Vamos dar um exemplo. Que Um na exemplo. casa de acolhida tenha jovens que vieram, por exemplo, do GEV de Águas Calientes e do GEV de Guadalajara. Supongamos que em la casa de los internos estão gente que participou do Grupo Esperança Viva de Guadalajara, outro de Águas Calientes. Na outra casa, daqueles que estão terminando o processo de recuperação, também tem jovens que vieram de Guadalajara e outros do GEV de Águas Calientes. E em la outra casa, de los que já estão por concluir seu ano, há jovens que vieram também de Guadalajara, de Águas Calientes. Então, tem um dia na semana Então, há dia na semana que chamam todos aqueles que vieram do GEV, um exemplo, do GEV de Águas Calientes. Então, se reúne todos que vieram daquele GEV. há dia por semana que chamam todos, por exemplo, que vieram de grupo Esperança Viva, por exemplo, de Águas Calientes ou de Guadalajara. Da mesma forma, chamam aqueles que vieram do GEV de Guadalajara. Del mismo modo, llama a los que vinieron por el Grupo Esperanza Viva de Guadalajara. E lá na Angola, são 11 grupos Esperança Viva. Dios mío. E allá em Angola, são 11 grupos Esperança Viva. Então, se divide 11 grupos dentro da fazenda. Então, se divide, neste dia específico, se divide 11 grupos dentro da fazenda. E eles fazem a reunião do GEV dentro da fazenda entre eles. E eles fazem esta reunião do Grupo Esperança Viva entre eles dentro da fazenda. Então, veja que bonito. Mira que bonito. Eles vêm do mesmo GEV para dentro da fazenda. Eles vieram do mesmo grupo Esperança Viva para dentro da fazenda.
não importa em qual casa eles estão, mas eles daí se reúnem também dentro da fazenda como Jeve, E não importa a casa onde estén vivendo, eles se encontram como Grupo Esperança Viva de onde vieram, dentro da fazenda. e quando terminam o ano, voltam para lá, para o mesmo Jeve, fora da fazenda. E depois de concluir seu ano, regressam ao mesmo grupo onde começaram. Então se torna uma grande família. Então se torna uma grande família. O Jeve é verdadeiramente essa extensão da Fazenda da Esperança. De hecho, el jefe es la extensión de la Fazenda da Esperança. Então, não importa muito se é dentro ou fora da fazenda, porque Então, se tem clima de família entre todos. Então, não importa se está dentro da fazenda, se está no Grupo Esperança Viva, não importa. O mais importante é que há este clima de família. E isso nos chamou muito a atenção. Isto nos tocou muito, nos surpreendeu a todos. Interessante, né? Muito interessante, verdade? Muito bem. Déjame salir e me vou para a outra sala principal. Desculpe, me atrasei um pouco porque dependia de um ônibus. Bem, muito bem. ¿Alguien más? No, hermanos, muchas gracias, Mauricio. Dios te bendiga mucho en esta misión. Siempre me acuerdo de usted. Siempre me acuerdo de rezar también por usted, por todos los días, ¿está bien? Amém. Muito obrigado. Usted tiene aquí un lugar reservado en mi corazón. Usted, Carla, su familia, ¿está bien? Obrigado. Olha, estendendo o convite, tá? Maio do ano que vem, 25 anos do Grupo Esperança Viva aqui em Guaratinguetá. Sim, a ver se logro ir. E todos que já terminaram o ano nessa época e que estão aqui agora também estão convidados. Sim, momento. A bateria do computador está no final. Tá, já. Tá. Carregando. Maurício, não sei se você sabe, eu também sou um ex. Não sei, você não conhece minha história, né? Não. Os meninos conhecem aqui. Bom, em outra oportunidade eu comparto com você. Depois, uma mensagenzinha, eu conto minha história. Ótimo, Bem? ótimo. A minha história então, obrigado, viu? A minha história tem muito a ver com Dom Irineu, Rock Scherer. Eu estou muito ligado a ele, muito conectado. Entendi. Um paizão, né? Sim, claro. Tá bem. Eu vou dar a bendição final, les daré la bendición final. ¿Está bien? El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descenda sobre ustedes e les acompanhe sempre. Amém. Muito obrigado. Tchau, boa tarde. Buenas tardes. Amém. Obrigado. Até a próxima. Gracias.